Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse espaço de troca, de diálogo, de insights. O que eu quero? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje a minha convidada, ela já fez mais de 15 novelas na Record, no SBT, na Rede Globo. E sabe quando a gente fala assim, seja protagonista da sua história? Ela pode te ajudar a entender como. Porque ela já viveu grandes protagonistas, importantes personagens da teledramaturgia brasileira. Ela também, recentemente, está aí com uma grande obra na vida dela, que é o Baby Dawn. Então ela vai também poder nos ajudar a entender como é ser mulher, ser mãe e dar conta de uma carreira profissional. O nome dela é Day Mesquita. Seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Olá a todos. Estou muito feliz. Aqui quando você falou 15 novelas, eu falei, meu Deus, foram 15 novelas, eu nem parei para contar ainda. É uma carreira longa, né? Gratidão. E como é o sentimento de escutar, assim, alguém falando e você sente orgulho da trajetória que você construiu? Nossa, eu sou muito grata por todo o caminho que eu percorri até hoje. E eu acho que a sensação é gratidão mesmo e pensar como eu comecei, assim, um sonho mesmo de menina. Quando eu era novinha, que eu já vou começar falando. Quando eu era muito novinha, eu gosto de falar essa história, que eu tinha, acho que uns 7 anos, tinha um trabalho de escola, minha mãe adora contar essa história também, que era para escrever a biografia, como é que você era, sua família e o que você gostaria de ser no futuro. Imagina, 7 anos, não sei se era 7 ou se era 10 anos. E aí eu tava escrevendo e no final eu falei que ou eu queria ser atriz ou eu queria ser veterinária. E aí eu falava assim, aí falava sobre isso no finalzinho do livro, eu falava, bom, essa é um pouquinho da minha história, minha vida, então, professora, daqui a um tempo, se você tiver um cachorrinho, você pode levar pra veterinária, pra clínica que eu for, ou de repente, quem sabe, você não me vê na televisão. E a minha mãe sempre mostra esse livrinho, olha, ela já sabia, ela falava. Então, realmente, foi alguma coisa, eu sempre fui muito intuitiva. Então, acho que isso em algum lugar já vem comigo, desde que eu nasci. Faz parte muito da minha história. Eu amo muito o meu trabalho. Então, isso já vinha em algum lugar. Eu olhava a televisão, eu via filme, enfim, peças de teatro, e eu já me imaginava naquele lugar. Mas, claro, né? Falar uma coisa, né? O caminho nem sempre é assim. Vou lá e a coisa vai acontecer. E tu ficou com medo no meio do caminho de que não acontecesse? E tu ainda tem esse medo? Eu acho que existe um receio e uma insegurança. É um trabalho, como a gente sabe, que a gente não tem garantia de nada, né? O que a gente tem é que as coisas vão sendo construídas, e eu sempre falo também que a minha trajetória é meio que uma escada mesmo. Eu vou subindo os degraus e feliz, assim. Eu sei que eu adoraria subir direto, pegar um elevador e ir lá pro último andar. Mas eu acho que essa construção também é importante pra mim, pra eu dar valor às coisas que eu tenho conquistado. Não que eu não tenha essa característica em mim, mas para cada vez dar mais valor e também para amadurecendo tanto meu emocional, né, eu como pessoa, como as minhas personagens. Isso também é uma coisa muito interessante, porque as personagens chegam para mim no momento específico que eu, Day, preciso vivê-las. Eu sempre digo também que eu troco muito com as minhas personagens, eu empresto muito de quem eu sou e elas me trazem muito também. Então, por exemplo, a minha última personagem, a Poderosa, de Amor Sem Igual, que foi uma protagonista também, ela tinha essa coisa, ela se mostrava poderosa, ela se fazia poderosa, e naquele momento eu precisava que me chamassem de poderosa o tempo inteiro, talvez para eu acreditar um pouco nisso, sabe? Então eu sempre tento buscar e emprestar um pouco me mostrar um pouco mais sensual com essa personagem, que ela era uma garota de programa. Então eu vou dosando o que ela vai me trazendo e emprestando um pouquinho e ficam marcas em mim, né? Falando até sobre a Poderosa, que era uma garota de programa numa novela de uma rede evangélica. Eu vivia uma garota de programa na HBO, então a gente tem isso em comum. Mas na HBO tinha algo que entre, né, eles falavam, indicavam pros talentos. It's not porn, it's HBO. Tinha todo um lugar assim. Como é o desafio de viver uma prostituta numa novela evangélica? E aí eu queria que tu traçasse o paralelo para quem tá em casa, que às vezes tem uma família super religiosa, tem um contexto de estigmas e crenças e precisa dialogar com isso, mas muitas vezes tá num outro extremo, né? Não que seja um garoto de programa, mas essa relação que é tu estar num contexto religioso, no teu caso, interpretando uma personagem que traz paradigmas que vão confrontar esses dogmas, e como seria essa pessoa que tem, por exemplo, uma família religiosa e tá tendo que dialogar, mas não tá, de repente, seguindo todos os dogmas e tá tentando se desvencilhar um pouco desse contexto religioso. Tá bom, primeiro eu vou falar sobre a novela, sobre a personagem, né? Ela era uma novela
não era religiosa, não era evangélica, a gente estava numa emissora evangélica, mas a novela não necessariamente era uma novela contemporânea, e ela era muito mais levada como a gente tinha uma referência, né, da leveza de uma linda mulher, que tinha uma protagonista que era uma prostituta, mas esse não era o tema abordado, não era, por exemplo, uma novela das 8, das 9 da Globo, que tem as pinceladas mais... que mostra com mais veracidade, não que não tenha veracidade, mas era leve, era uma novela que tinha que ser leve. Ela era considerada uma novela, uma comédia romântica, então a gente tinha que apontar por esse caminho. Então o foco da prostituição era mais por onde permeava a história, não era o que focava de fato. Agora, sobre a abordagem de estar num contexto, e eu acho que o respeito é primordial acima de qualquer coisa, né? Independente da religião, independente da escolha de cada um. Na família que você tiver, as pessoas vão ter que te respeitar, independente de qualquer coisa, do caminho que você queira seguir. Se não é algo que você está seguindo porque você quer, se você quer ter uma mudança na sua vida, aí é uma outra coisa. Você pode buscar ajuda e alternativa nos caminhos que forem oferecidos, as pessoas que estão do seu lado, que podem te orientar, ou então você segue no seu caminho, porque tem muitas garotas de programa que querem ser garotas de programa. Algumas são pelo dinheiro, outras porque não tem outra alternativa, não vem outra alternativa. Mas eu acho que a gente tem que respeitar a escolha de cada um. E se não for a escolha verdadeira, se a gente perceber que é só uma fuga por algum outro motivo, como era o caso da Poderosa, tentar trazer possibilidades e ajudar para que ela siga um caminho que ela seja feliz. O importante é a gente buscar felicidade, é algo, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando diariamente se encontrar em caminhos de mais leveza, que deixem a gente, não em busca da felicidade, mas que deixem a gente mais leve e mais felizes na medida do possível, porque a nossa vida realmente estamos aqui para aprender, e a gente aprende também muitas vezes nos altos e baixos, né? Você é uma atriz que já recusou o papel, né? Acho que poucos atores podem dizer que estiveram numa trajetória onde tiveram ou escolheram recusar um protagonista. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes na vida a gente vai aceitando as oportunidades que vão acontecendo. Mas chega um momento que você chega num estágio da tua carreira que você tem a oportunidade de eu faço isso ou eu faço isso. Como foi pra você essa escolha e o que estava em jogo? Eu sempre fui muito intuitiva. Estava até falando com o Pedro, meu marido, esses dias, que eu vou sentindo alguns sinais das coisas que vão acontecendo na minha vida. Acho que às vezes os mais sutis das coisas do dia a dia acabam passando batido, mas tem coisas que são muito fortes, que eu sigo e sigo alguma coisa que vem na minha cabeça, intuição, Deus, enfim, cada um vai chamar de alguma coisa, ou as duas coisas, né? A intuição pode vir de Deus também, vem. Nesse caso, eu estava em São Paulo, meu pai tinha falecido há pouco tempo, e eu ainda não tinha mudado para o Rio, e era um trabalho que eu tinha que vir para cá, era uma antagonista, na verdade, também, né, tem o seu protagonismo, e eu tinha que mudar para cá, e eu lembro que tinha um cachê que era legal, mas eu não ia ter uma ajuda de custo com questão a casa e tudo mais, e eu sempre fui uma pessoa que, enfim, a minha família no começo, ela não... minha mãe e meu pai, eles sempre duvidaram um pouco. Beleza, ela quer ser atriz, mas a gente sabe que é complicado. Ficaram com medo, né? Porque não tenho artistas na minha casa, na minha família. E aí, mas eles me incentivavam na medida do possível. Quando as coisas começavam a acontecer, eles continuaram... E aí me incentivaram cada vez mais. Eu me bancava, eu sempre me banquei, ainda hoje, né? Tenho pouquíssima ajuda da minha mãe quando ela precisa de alguma coisinha assim, mas a gente se ajuda, a minha família. Então, quando eu era pra vir pra cá essa oportunidade, eu não podia, eu tinha que calcular muito bem o que eu ia ganhar, o que eu ia fazer. Então, não tendo ajuda de custo, não tendo passagem. Meu pai tinha acabado de falecer, a gente estava numa situação familiar, né? Delicada, emocionalmente delicada. Eu falei assim, não. Falei, eu preciso ir com uma estrutura bacana que seja. E eu também achava, não, acho que meu caminho vai ser outro. De repente, eu tenho vontade de ir pro Rio, mas não vai ser nesse momento. E assim, foi do jeito que tinha que ser, porque logo depois rolou um trabalho que eu fui pra Califórnia, na Multishow, que era Viagem Sem Fim. A gente foi com 7 jovens atores, indo pra Califórnia, viajando, Sinara Leal, Amanda Richter, Ícaro Silva, enfim. E aí, na volta, eram todos do Rio de Janeiro, só eu era de São Paulo. Na volta, eu me apeguei muito a eles, porque era um reality show, e depois desse momento, me deu muito mais vontade de vir pro Rio de Janeiro. E aí, quando a gente foi fazer a estreia do programa, eu vim por conta própria, falei, vou ficar uma semana. Nessa uma semana, eu falei, eu preciso ficar no Rio 3 meses, pelo menos, e ver o que vai acontecer. E aí, mesmo nessa semana, eu fui numa pré-estreia com esses meus amigos, e aí eles falaram... Aí eu encontrei o produtor de elenco da Globo.
falou, Dai, que legal, que a gente já se conhecia, enfim, já tinha mandado material alguns momentos. Ele falou, que legal, você tá o quê? Passando a semana aqui? Eu falei, não, tô morando. Nem tava. E aí eu falei, bom, agora eu preciso morar aqui pelo menos um tempo. E aí fui, me virei e enfim, consegui um lugar. Primeiro eu fiquei num amigo, depois eu aluguei um quarto de uma senhorinha, dividia com outras mulheres, enfim, outras meninas, era uma menina ou duas depois. E aí, logo depois, ela me ligou, ele me falou pra uma outra produtora de elenco que me ligou e falou, Dai, tem uma personagem pra entrar na novela, cheia de charme na época. E tava no, sei lá, na metade pro final da novela, para fazer triângulo amoroso com os protagonistas, que eram Humberto Carrão e a Isabelle Drummond. E queria saber se você tá disponível, se você mora no Rio. Tem que morar no Rio. Eu falei, estou morando no Rio. Sim. E aí eu fui. É um pouco de sorte, um pouco de planejamento. E um pouco de ousadia também, porque eu não tava, né? Mas aí eu ia me virar e fazer. Então, algumas coisas da minha vida, né? A grande maioria, como eu falei, desses grandes acontecimentos, essas viradas de chave da minha vida, eu conto muito com a minha intuição e eu sigo. Então, eu acho que foi um pouco dessa intuição que me levou a não ir por esse caminho e por outro. E tem também uma questão que me parece clara, que é um planejamento financeiro. De entendimento de que era uma oportunidade que financeiramente não estava se apresentando de forma valorosa. Como é a relação da Dai com dinheiro, né? Pensando principalmente que tem muita gente que tem crenças com dinheiro, que tem artistas que têm questões com ganhar dinheiro. Como tu construiu essa relação e como tu lida hoje com isso? Você sabe que isso é uma coisa muito interessante. Eu tava pensando isso hoje de manhã, eu tava me maquiando, aí eu tava pensando um pouco sobre isso. É algo que eu tenho trabalhado muito para tentar, porque eu com certeza tenho crenças limitantes sobre dinheiro. Então eu tenho que trabalhar sempre. Eu sempre acho que eu preciso e vou atingir um lugar que eu mereço e que eu quero para mim e para os outros, porque eu sei que eu também posso ajudar muitas pessoas, porque acho que é isso importante também. O dinheiro é uma energia, né? Então ele não pode ficar preso. Só que em muitos momentos eu sinto que eu tenho um pouco desse receio, do medo da escassez, justamente porque a gente tem esse trabalho que é instável. Eu, quando dava aula de balé, eu tinha meu salário bonitinho, de 13 aos 19 anos. Todo bonitinho, certinho, ia receber tal dia. Quando eu foi uma transição, quando eu comecei a fazer publicidade e ganhar meu dinheiro como atriz. Então foi meio que devagar. Mas, de repente, depois da minha primeira novela, que foi Dança na Band, eu me vi sem dinheiro, porque acabou a novela, eu não estava fazendo mais publicidade, eu não tinha as minhas aulas de balé, eu falei, e agora? Claro que, né, eu vou guardando, economizando e deixando ali minha reserva, porque a gente sabe que tem esses momentos, né, que tem o trabalho e depois não tem. Eu acho que eu tenho essa crença limitante, né, que eu tenho tentado melhorar em mim, mas... Que é o medo de ficar pobre. É o medo de repente, não ter dinheiro e de o trabalho não chegar. Teve uma vez também, logo depois que eu mudei pro Rio, dessa vez que eu fiz essa novela, aí eu comecei a fazer outra publicidade, né? Acabou a novela, eu fiz publicidade aqui, e aí passou um tempo que eu falei, meu dinheiro está acabando. Eu tinha, sei lá, R$1.000 na conta, aluguel pra pagar, eu falei assim, bom, beleza, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar em loja, eu vou voltar pra São Paulo. Mas assim, com dor no coração, eu falei, meu Deus, não é o que eu quero, eu tô construindo o caminho. Foi assim, um mês depois, rolou um outro trabalho, a segunda novela que eu fiz na Globo, que foi Além do Horizonte. Então, assim, eu sei que eu preciso confiar mais. E hoje em dia o meu trabalho está nesse lugar. Confiar com, claro, responsabilidade, né, financeira. Mas confiar não é uma coisa muito passiva? Do tipo, vou sentar e vou esperar que alguém me chame? Não nesse sentido. É uma confiança com o trabalho, com a ação. Em nenhum momento eu fiquei parada todos esses momentos. A gente está fazendo um movimento. Eu acho que quanto mais, nesse momento que eu tô agora, tem uma procura, eu posso falar com os produtores de elenco, eu tenho um agente que faz isso pra mim também, mas eu tô sempre ligada, né? Tento estar. O que tá rolando? Tá rolando isso daqui, José, que é meu agente, meu empresário. Ó, isso daqui tá rolando, a gente já falou com eles, a gente já mandou material, como é que tá isso? De repente isso daqui não vai acontecer, será que não rola? Publicidade também, poxa, tem uma marca que é legal, que eu me identifico muito. Você já conversou com eles? Será que a gente não pode, né, ver se rola algum trabalho? Então, é uma responsabilidade, é um entendimento, é uma fé, é uma crença que vai dar tudo certo, mas com ação. E eu acho que tu trouxe 2 pontos também que eu considero que são super importantes para os nossos alunos, que é planejamento, reserva de emergência, né? Reserva de emergência, gente, mesmo eu ganho R$1.000, é que R$1.000, ninguém vive com R$1.000, né? Esse que é o problema. Mas aqueles 30%, 20%, 10% que seja, deixar reservado, isso lá na frente vai fazer diferença. Tu pensar também, não só numa reserva de emergência, mas não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Aquele entendimento de que, enquanto eu alimento uma cesta, eu estou colocando ovos em outras, porque se uma cesta cai, se uma cesta não chega, principalmente para freelancers, né? Profissionais liberais que às vezes tem uma clientela que é sazonal, tem que estar preparado para o inverno. É aquela coisa da formiguinha, não adianta. E eu tenho até uma mentora no Sul, a Jussara Miranda, que ela falava,
Eu estou trabalhando em 2023, mas eu já estou plantando a sementinha das ideias que vão surgir em 2025 e em 2024 eu já estou escrevendo os projetos que vão estar sendo executados. Então, há um pensamento estratégico de planejamento de que uma ideia, ela não é assim, fiz download e ela já está materializada, né? Então, precisa ter pelo menos um planejamento e uma frente dos teus projetos para que tu possa entender que, pode ser que haverá invernos. Como eu estarei preparada para esses invernos? Ai, Aline, mas a minha vida tá uma merda, tô aqui no buraco. Não adianta, o olho do furacão, ele passa pra todo mundo. Agora, tem uma segunda-feira que você acorda e você fala, eu vou precisar me planejar. Então, vou precisar dar um jeito de fazer essa reserva, vou precisar entender quais são as cestas e os ovos e aonde eu tô colocando as minhas expectativas e qual é o meu planejamento a longo, médio e curto prazo, né? Com relação a essa postura, que a gente estava falando de uma postura passiva, os atores vivem muito isso, né? Que a gente passou por uma transição no nosso mundo, que foi, vão me ligar, vão me encontrar, eu vou estar andando na rua e eu vou ser descoberta, para as redes sociais, para o entendimento de que não, peraí, eu preciso me mostrar. Eu tenho aqui uma vitrine e uma possibilidade de ser vista. Como você lida com essa transição? E como é a Dai atriz e a Dai criadora de conteúdo e aproveitando as oportunidades de atriz para fazer negócios? Quando a coisa do Instagram começou, até eu tava fazendo Cheia de Charme na época, o meu Instagram era fechado. Eu tinha fotinhos, tipo, sei lá, coisas que eu queria postar pra mim e pros meus amigos e ponto. Bem, bem cool, assim. E aí eu lembro que um ator da novela falou assim, mas por que você não abre o seu Instagram? Você é atriz. Eu falei assim, porque eu não quero, imagina minha intimidade. Louca, né? Bom, enfim, louca não, era a gente não sabia como ia ser o mundo. A gente achou que era um álbum de fotos digital. E era a minha verdade naquele momento. Então, eu também fui entendendo aos poucos como que ia ser essa vitrine, né, na minha vida e na minha carreira. E hoje eu ainda tô aprendendo, né? Eu ainda tô entendendo como é. Algumas coisas, o meu marido, ele é mais proativo nesse sentido. Então ele sempre tá me ajudando e me estimulando a fazer esse movimento. Cara, a gente tem que fazer isso. A gente precisa fazer mais vídeo, a gente precisa fazer mais foto. Agora, nesse momento, maternidade é um pouquinho mais complexo, né? Porque o tempo é um pouco mais escasso. Mas, enfim, me ajudando a fazer esse movimento, me estimulando mais a fazer esse movimento. Mas é algo que... Eu sou uma pessoa que sempre foi um pouco insegura, assim. A gente é atriz, é muito engraçado, né? A gente é atriz, mas tem uma insegurança e tem antigamente mais, um medo um pouco da exposição, sabe? Um medo um pouco de falar. Hoje aqui tô falando com vocês, maravilhoso, mas assim, tava nervosa. Dá sempre um nervosinho de, poxa, eu tô falando, mas vai que eu fale uma besteira. Vai que eu seja cancelada, né? Vai que as pessoas, ou vai que eu fale alguma coisa mesmo que nem seja o que eu queira dizer, mas que, sei lá, saiu de alguma forma. Por exemplo, tô entrando em várias caixinhas, mas teve uma vez que eu fui no programa, e aí alguém falou alguma coisa, por trás, tava falando de uma personagem, por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher, e eu continuei. Depois que eu falei esta bobagem, eu fiquei muito mal, fiquei triste. Depois alguém comentou também nas minhas redes sociais. Depois daquele momento, eu comecei a ficar muito nervosa para dar entrevistas. E mais nervosa, né? E aí eu fui meio que me fechando e falando, gente, não quero dar mais entrevista. Coisa na minha cabeça, né? Aquela coisa trabalhando. E aos pouquinhos eu fui me empoderando, né, de mim mesma. Claro, né? Eu acho que isso tudo tem a ver também com uma evolução. Nossa, falando sobre o feminismo, né? Uma evolução de padrões que a gente acaba repetindo, né? De frases que a gente acaba repetindo em várias questões, não só no feminismo. Que a gente tem que se atentar e mudar, mas também me atentar a mim, ter mais segurança em mim, para me colocar e para falar, e ter mais... compaixão por mim, né? Se levar tão a sério, né? No entendimento de que tu tá num processo e que tá tudo bem que tu tenha errado no meio do caminho. Exatamente. Que estamos em aprendizagem sempre, né? Estamos aprendendo todos. Mas é muito difícil para quem tá exposto, né? E para as pessoas que estão aí para julgar a gente o tempo todo, é complicado a gente estar nesse lugar. Então, hoje em dia, cada vez mais eu tento estar nesse lugar de tá tudo bem comigo mesma, sabe? E acho que, gente, o que a Dai tá trazendo é muito importante para quem tá querendo se expor, para quem tá no início de estou colocando a cara, sou o rosto do meu produto, do meu serviço, estou me colocando mais como criadora de conteúdo. Vocês automaticamente vão estar mais se expondo. Esse medo de ser cancelado, de ser criticado, ele vai existir, é algo que ela passou a vida inteira lidando com, mas a questão é, não se levem tão a sério, né? Vocês têm
a oportunidade de errar e vocês têm a oportunidade de pedir desculpas, de entender, peraí, o que eu falei, o que não dá é falar uma merda, ser criticado e não conseguir ter a nobreza de falar, putz, o que eu falei realmente feriu, mata pessoas, esse tipo de entendimento que eu acho que se a gente fala, a gente aprende, Sim. né? E aí a gente aprende com o nosso erro. Então, quem tá aí no início dessa jornada de exposição, vai ter que aceitar que vai ser criticado, mas aceitar isso de uma forma mais leve pode ajudar na jornada, né? E eu acho que também, além disso, né, nós como atrizes, a gente tem um espaço que é muito interessante da gente falar sobre coisas... não só através das minhas personagens, né? Por exemplo, a Poderosa, que era uma garota de programa que passou por um abuso quando era mais nova, que passou por outras situações que a gente tem esse lugar de falar através das nossas personagens e através da nossa vida também. Então, acho importante a gente usar a nossa fala para isso. E para isso, entender que a gente está em processo de aprendizado. E como que você, Dai, usa a sua fala, né? Como eu tinha te perguntado sobre como é a Dai criadora de conteúdo pro Instagram. Eu tento... como eu falei, algo que eu tô descobrindo ainda, mas eu acho que a troca, eu uso as redes sociais sempre como uma troca direta com o meu público, né? Seja para receber o que eles pensam das personagens que eu tô fazendo, o que elas estão achando dos trabalhos, mas também como pautas que eu acho importante, coisas da minha vida, coisas que eu passo ou como as minhas personagens passam, como eu comentei, né? Então, sempre que tem algum assunto que eu acho que seja interessante de ser trocado através de caixinha de pergunta, através de comentário que as pessoas fazem, ou mensagem que as pessoas mandam, eu tento trocar nesse sentido, através das entrevistas que eu dou, através dos podcasts que eu participo. Você falou agora pra mim que a Poderosa passou por uma questão de abuso, né? Provavelmente você trouxe isso à tona e traz isso à tona. Você, Dai, já viveu abusos no ambiente de trabalho, assédio? Você já teve esse tipo de vivência, de trauma? Eu acho que a gente, como mulher, a gente sempre vive algo delicado, não um abuso de fato, assim, mas eu acho que sempre tem uma brincadeirinha, alguma coisa que até eu tenho que começar a entender que em nenhum momento passou dos limites. Mas eu acho que a gente tem que entender que tem algumas brincadeiras que não podem ser feitas. E antigamente, a gente dava uma risada e, tá tudo bem, e saía, ou deixava pra lá. Hoje tem coisas que têm que ser faladas. Então, acho que a gente tá vivendo esse momento de falar mais, de entender mais sobre esse aspecto, né? Aqui no Sexy Canvas a gente fala do Selfie 1, que é o lugar onde a gente se sente apequenado, inseguro, porque a gente viveu traumas, violências e coisas de infância que nos impedem de crescer. Qual seria o Selfie 1 da Dai? O que você viveu, seja na sua infância, seja, enfim, pode ser em toda a tua vida, que tu considera que são as coisas que você precisa ainda superar? Falando sobre isso, exatamente, isso que a gente estava falando agora um pouco antes, de se expor um pouco mais de tudo, eu acho que eu tenho um lugar de... Antigamente eu tinha mais isso, assim, de não querer aparecer muito, imagina, eu atriz, né? Não querer Medo da vaidade. muita atenção. E falei assim, mas o que as pessoas vão achar? Mas as pessoas vão passar e vão me olhar. Não quero que falhe. Eu falo isso até hoje com meu marido. Ele fala, por que você não põe essa roupa? É o oposto do que as pessoas estão combatendo, né? Ele é o que todo mundo deveria ser. Né? Põe essa roupa mais curta, mostra esse decote, você tem que se mostrar assim. E eu falo, não, mas as pessoas vão ficar olhando, mas tem que olhar mesmo. Medo de incomodar. E eu acho que nesse sentido é algo que eu também venho buscado cada vez mais, né? Trazer esse protagonismo, trazer o meu empoderamento como mulher, como pessoa, como mãe. Agora, acho que a maternidade tem me trazido, tem potencializado mais isso. As personagens que eu vivi já me ajudaram nesse momento, como eu tinha falado, né? Da Poderosa, que foi o último exemplo que eu dei. E a maternidade também. Ela traz uma potência ali que a gente acha que vai... Mas eu já ouvi muito falar que a mulher deixa de ser protagonista da sua própria vida depois que ela tem um filho. Então, como é essa relação de... Tu virou uma coadjuvante da tua vida? Tu sente isso? Cara, a maternidade é uma coisa, assim, muito louca. Antes de viver a maternidade, eu era uma pessoa que falava que... Quando me perguntaram se eu queria ser mãe, eu falava, não sei, eu acho que sim, eu acho que eu quero viver essa experiência, mas nunca era algo que eu falava, eu quero muito, é um desejo, porque eu acho que eu busquei tanto e busco ainda, né, o meu lugar como mulher, como profissional, como pessoa,
que de repente eu viver uma maternidade, eu ia deixar isso um pouco de lado e deixar de ser essa mulher. Eu acho que também, em algum lugar dessa coisa que a gente falou do machismo estrutural, né, disso tudo que a gente vive, eu tinha uma visão que as mães tinham, sei lá... Total, eu também, assim, eu tava tratando com a minha psicóloga que falei, se tudo der errado, eu serei mãe. Tem uma crença, sabe, um entendimento de que ser mãe é porque alguma coisa de errado na minha vida profissional aconteceu. E a gente lida com isso, porque ao mesmo tempo nós viemos de uma geração de mulheres que, por serem mães e esposas, elas também criaram as filhas do tipo, seja independente, construa sua carreira, não dependa de nenhum homem. E aí, nesse momento, é que a gente também vai muito pro outro lado e a gente perde a capacidade de ver o valor e a importância de ser mãe, né? Exatamente. Eu acho que foi exatamente isso. Eu fui para um outro lado e eu não conseguia entender se realmente era um desejo meu ser mãe ou não. Até hoje, assim, eu não sei o que era, mas hoje em dia eu sei que, assim, é a coisa mais especial que aconteceu na minha vida, realmente, é clichê mesmo, é um amor que não existe, é uma coisa assim que é muito, muito doido de explicar, é muito desafiador, né? Não são só as alegrias, mas é muito tudo dúbio. E é desafiador por conta dessa questão de perder um protagonista da tua vida? Também. Além de tudo, quando ele nasceu, por exemplo, eu fiquei, sei lá, 3 meses que eu tava falando, tá tudo bem, eu tô aqui tranquilaça. Eu vi algumas entrevistas de pessoas falando, nossa, eu vi meu marido indo trabalhar e eu fiquei muito mal, porque eu falei, nossa, eu tô bem, por enquanto eu tô bem. Eu passei pelo baby blues, né, que foi no comecinho que ele nasceu, que é uma espécie de depressão pós-parto, mas dura um pouco menos de tempo, que foi enfim, mas depois a gente fala sobre esse assunto. Mas aí eu falei assim, bom, que bom, não passei por isso. Quando bateu, um pouco depois, 2 semanas depois que eu pensei nisso, eu comecei a entrar em parafuso em casa, falando, eu preciso sair, eu preciso fazer as minhas coisas, eu preciso... E o Pedro, meu marido, já atentamente, mesmo sem eu falar, percebeu e falou, Dai, por que você não vai? Ele estava trabalhando, né? Ele continuou trabalhando normal, para só um mês, para ficar com a gente, com o Dom. Aí ele voltou a trabalhar e eu que acabei ficando mais em casa, né? E aí ele falou, vai, o dia que eu tiver de folga, ou a gente vai se esquematizar para você às manhãs, ir pra sua academia, vai fazer academia. Eu falava, não quero, vai dar uma volta com as cachorras. Eu falava, não quero, e eu me fechando pra aquilo. Primeiro dia que eu falei, tá bom, eu fui pra academia, eu fiquei 20 minutos na esteira. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida pra mim, sabe? Eu comecei a me encontrar nesse lugar de novo, de protagonismo. Mas assim, foi uma pincelada. Agora, ele tá com 9 meses. E até eu tive uma conversa também com o Pedro há pouco tempo atrás, que ele também falando, Dai, eu acho que a gente vai se deixando, falando por mim, né? Se deixando ir pelo caminho da maternidade, porque é uma delícia também, é muito bom você acompanhar o crescimento, a evolução, é um amor, assim, como eu falei, infinito. Só que eu também não parei, né? Eu continuo fazendo os meus trabalhos nas redes sociais e fazendo um movimento também como atriz e os testes e tudo mais. Então, é meio que choca um pouco. Fala assim, mas não, eu preciso fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo e tal. Minha mãe mora em São Paulo, então a gente não tem uma rede de apoio próxima. A família do Pedro é do Sul, a mãe dele já é falecida, né? Então, minha mãe, quando vem pra cá, fica um mês, aí eu acabo conseguindo fazer tudo. E a gente agora tá tendo uma babá que tá vindo de vez em quando pra gente ter um pouquinho mais de liberdade de sair e tudo mais. Não, mas eu acho que tu tá trazendo uma coisa que é muito real. Eu vi a minha irmã mais velha passar por isso, que é a maternidade. Ela é um lugar quentinho também, porque a vida profissional, ela é selvagem, o capitalismo, ele é selvagem, tu tá ali concorrendo, ser atriz é estar num ambiente competitivo, como provavelmente quem tá nos escutando, nos assistindo, vive um nicho e fala, cara, eu sou personal trainer, eu sou fisioterapeuta, eu sou médica, então assim, todo mundo vive um nível de competitividade e é frio ir pra guerra, né? É frio todos os dias, tu tem que estar pensando como tu vai fazer a tua carreira profissional dar certo. E querendo ou não, biologicamente, todo mundo que passa pela experiência de ter filhos, passa por uma experiência que é única do ser humano, que não tem nada a ver com o contexto social que ele vive. Então, antes do capitalismo, lá nos homens da caverna, a maternidade e a paternidade estava ali, era um momento crucial da vida do humano. Nesse sentido, eu acho que é natural, por exemplo, o que aconteceu com a minha irmã, de decidir talvez não ir tanto pra guerra pra poder viver um pouco mais esse quentinho, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que esses anos que vão decorrendo, principalmente iniciais, e que vão puxando a mãe pra perto do filho, eles podem ser decisivos no planejamento da tua carreira. Então, há sim uma contradição de preciso ir pra rua também, não só porque vai me fazer bem, mas porque tu acabou de falar que o teu marido ficou 1 mês longe do trabalho, né? Então, como que você lida com essa diferença?
Ele, enfim, sempre me apoia nesse sentido, então, em todos os sentidos, mas ele sempre tenta, ele tá no trabalho, tá trabalhando, ele é produtor teatral e diretor e ator, então ele tá sempre no movimento, trabalha aos fins de semana, mas a gente tá sempre tentando se adequar para quando eu quero ou eu preciso fazer alguma coisa para que ele fique com ele e deixe alguma pessoa no trabalho dele. Mas eu acho que agora nesse momento, é um momento também crucial nesse sentido, porque eu preciso voltar, mas eu também tô voltando a olhar para a Dai mesmo, a Dai mulher, sabe? Além da maternidade. Não que eu deixe de viver isso. É confuso porque eu também... É isso, a gente quer continuar vivendo e vai continuar vivendo, não tem como. Mas é o meu momento de ir também, porque eu sei que vai fazer não só bem para mim, mas para o meu filho, porque ele também precisa ter a independência dele. Ele também vai olhar a mãe dele, né, como uma mulher que, enfim, que corre atrás dos seus sonhos, das suas conquistas, também com orgulho. E eu acho que tentar adequar o momento que eu tenho que estar fora de casa fazendo as minhas coisas e o momento que eu tenho que estar com ele, fazer o melhor para que o tempo que a gente esteja junto seja um tempo de qualidade. Mas assim, é isso que eu tô falando, não é algo simples, é algo que a cabeça tá sempre, sabe, tentando entender. Pera, legal aqui, mas eu preciso me sentir de novo. Fazer minha unha, gente. Falei esses tempos atrás que o Pedro falou, mas você, né, vamos voltar a fazer essas coisas. Eu falei assim, eu preciso de um tempo pra fazer então a minha unha. É uma coisa tão boba, mas que de repente, e não que eu seja vaidosa, não sou uma pessoa, nunca fui assim, eu preciso me arrumar. Agora que eu tô começando um pouquinho mais, acho que a maternidade tem me trazido um pouco isso também, sabe? É importante pra mim eu me ver, eu me sentir bem, porque ali a gente tá tão se doando pra um outro serzinho, né, pra uma criança e é 100%, que eu acho que a gente tem que começar a separar um pouquinho pra gente voltar a se ver e até se doar melhor pra esse bebê. E o que te fez não desistir até agora do teu sonho de criança? E o que te faz... Qual é o teu próximo objetivo? O que a Dai tá... Onde é que tu tá mirando? Eu acho que o que não me fez desistir é esse amor mesmo, essa certeza de que é algo que eu amo muito fazer, que é o meu trabalho, que me faz muito bem, que eu acho que eu realmente vim para esse mundo com esse objetivo, de viver disso, claro, com as suas ramificações, né, dentro da arte, dentro do ser atriz. E os meus objetivos, eu acho que eu quero passear por outras linguagens. Eu fiz muitas novelas, vim emendando muitas novelas, maravilhoso, quero fazer muitas mais, mas eu também quero passear um pouco mais pelo cinema, pelas séries, pelo teatro, que emendando um trabalho no outro, acabou que eu não fiz tantas dessas outras linguagens. Enfim, e continuar subindo esses degrauzinhos da escada e conquistando cada vez mais o meu espaço, e daqui a um tempo ter os meus trabalhos autorais também, as minhas coisas que eu escreva, ou que eu dirija, ou que eu queira algum trabalho, alguma peça, algum filme, alguma coisa que eu queira, que eu goste e que me identifique para fazer, para ser uma idealizadora mesmo, enfim, produzir alguma coisa. E a Dai, nesse lugar de idealizadora, de criadora, por onde você vai? Qual que você sente que é o tema? Tipo, isso pra mim isso me atravessa. Essa é a transformação que eu gostaria de ver no mundo. Onde você sente que brilha mais a Dai como idealizadora? Eu acho que são várias vertentes que eu poderia falar, mas a arte ela é muito transformadora para mim, né? E eu acho que ela tudo que passa pela gente, né, acaba transformando também muitas pessoas. A gente pode usar várias pautas, fala sobre várias pautas, vários assuntos que possam ser transformadores para as pessoas. Isso me traz paz, me traz leveza. Então, eu acho que esse é um caminho que eu quero trazer através da arte, mas dentro de tantas pautas que eu acho que são importantes de serem faladas socialmente também. Eu sou vegetariana e tenho... meu amor por animais é muito grande também, então é um caminho que eu sempre busco trazer. Eu acho que tudo que eu trago um pouquinho através das minhas entrevistas, minhas redes sociais e das coisas que eu falo, eu acho que são coisas que eu gostaria de abordar, assim. Mas o vegetarianismo, por exemplo, é uma militância forte de mudança que você quer no mundo, ou tem uma relação que é você não chega numa mesa a militar sobre isso? Eu sou uma pessoa que costumo respeitar as pessoas, né? Elas vão ter a opinião delas e o segmento delas, mas eu não deixo de, se me perguntam ou alguma coisa que eu possa falar, de comentar sobre o assunto, porque isso faz parte de mim. Eu acho que tem muito sobre o vegetarianismo que são falta de informação mesmo, que as pessoas não sabem. Que o vegetarianismo é caro, por exemplo, que é difícil encontrar proteínas vegetais. Claro, o vegetarianismo, quando a gente busca produtos industrializados, sim,
muitos são mais caros mesmo. Mas quando a gente busca produtos naturais, o feijão e arroz é uma excelente fonte de proteínas vegetais, por exemplo, e as pessoas às vezes não sabem. E também mais barato, e também os grãos, enfim. Então, sempre que me perguntam o que a gente começa a falar sobre o assunto, eu falo meu ponto de vista, as informações que eu tenho, algumas que eu descobri há pouco tempo, que as pessoas possam não saber. Algumas pessoas que estão próximas a mim, que não eram vegetarianas, e se tornaram por alguns motivos que a chavinha foi virando. A minha melhor amiga, por exemplo, ela adotou um cachorro e em algum momento virou a chave para ela de que o amor que ela tem pro cachorro dela se estende ao amor aos animais. Por que o cachorro dela é diferente do porco, da vaca, enfim, por que eles precisam ser abatidos? Então, acho que vai fazendo sentido para cada um. Tem a questão ambiental, que é urgente, né? A gente precisa cada vez mais olhar para isso, porque a indústria da carne é uma das mais, a pecuarista é uma das que mais polui no mundo. E se a gente não precisar alimentar o gado, enfim, um alimento que a gente daria para essas pessoas, não teria fome no mundo. Então, tem algumas coisas que as pessoas não sabem que é importante ser falado. E, claro, né? Mas é muito... isso aqui não me toca em nada. Tudo bem, mas é uma informação que você vai ter. Em algum momento vai tocar, outro momento não. Ou vai passar a sua vida inteira assim, problema nenhum. Mas eu acho que a informação precisa ser passada. Então, eu falo. Se as pessoas me perguntam, se elas não querem saber e ficam com a mente fechada, isso é uma bobagem. Tá tudo certo, cada um pensa como quiser. Você falou de várias coisas aqui, e eu acho que tem algo que... eu, inclusive, me identifico contigo, que vem desse lugar de não querer incomodar, né? Então, quando você fala pra mim do vegetarianismo, você fala, eu não vou militar, se me perguntarem, eu vou falar minha opinião e respeito a opinião alheia, cada um pensa o que quer. Quando você me traz a informação de que o teu Selfie 1 tem uma mochilinha de... Eu sempre tive medo de incomodar, eu sempre tive medo de me posicionar. Eu consigo ver que parte também, que a gente até fala para os alunos, coragem para ser sexy, né? Coragem para ser sexy também é coragem para se posicionar e as pessoas não gostarem de ti. É coragem, talvez, de dizer o que você pensa e não ser amada por algumas pessoas. Nesse processo, você sente que você tá todo o tempo querendo pertencer? Como que é hoje? Porque tu falou pra mim que essa era a Dai, mas que tu ainda te relaciona com isso. A Dai hoje, que já foi protagonista de novela, que já é mãe, que tem uma construção de vida sólida, por que você ainda acha que se relaciona com esse lugar que eu poderia resumir que é a síndrome da boazinha? Eu concordo com o que você fala, eu acho que tem muito disso também, mas nesse caso especificamente, eu acho que tem as pessoas têm momentos que elas não estão preparadas para ouvir certas coisas. Então não vai adiantar eu ficar martelando na cabeça e falar alguma coisa que elas não vão entender, ou não vai virar chavinha. Então eu acho que por isso que eu tenho um pouco dessa personalidade também, que às vezes eu vou planta uma sementinha aqui. Olha, isso daqui é legal por isso e isso. Você sabia? Não, então tá bom. Olha, aqui, você sabia que essa outra parte também? E de repente a pessoa vai entender em algum momento, como a minha amiga, por exemplo. Em nenhum momento eu falei, você tem que comer. Aos momentos eu falo, poxa, tadinho do bichinho, poxa. Virou a chavinha pra ela. Eu acho que essa forma, tem muito disso que você falou, eu concordo, né, de repente ficar com um receio em alguns ambientes, né, outros. Mas cada vez mais eu tenho buscado isso. Eu vou falar e não interessa o que as pessoas vão achar ou não. Mas eu acho que tem formas da gente falar sobre assuntos específicos que chega mais nas outras pessoas do que de uma forma agressiva. Essa sou eu sempre, sabe? Tu tá trazendo uma perspectiva que eu gosto, que é a boazinha manipuladora. Eu gosto disso. Que é aquele lugar que você fala, eu só pareço boa, mas eu sei exatamente onde eu quero chegar com essa conversa. Então, Dai, eu queria que tu falasse para os nossos alunos e alunas que muitas vezes são pessoas doces, pessoas que têm uma energia mais amorosa. Então, que o sexy energy dessas pessoas, a gente fala, é mais amor, pertencimento. Mas são pessoas que querem se posicionar, que querem se colocar, mas não necessariamente têm uma energia de ira, uma energia alta, num lugar de... Pra me posicionar, eu preciso do confronto. Muitas vezes a nossa autenticidade tá em saber exatamente o que a gente quer e dar a volta certa pra conseguir o que a gente quer. Que eu acho que é um pouco que resume a tua jornada nos momentos em que, até pra falar sobre recusar um papel, você fala de um jeito, não é? Eu fui lá e disse que não, eu não quero. Tu fala,
é que aquilo não vai me servindo. Então tu vai encontrando um jeito de contornar sem necessariamente confrontar. Eu acho que talvez o primeiro momento seja importante a gente aceitar quem a gente é de fato. Porque eu acho que teve alguns momentos na minha vida que eu falava, eu preciso ir, eu preciso falar. Até sei lá, tava numa estreia, tinha um diretor lá, minha assessora na época falou, você tem que falar com ele, você não sei o que. Eu falei, não, vou falar o que com ele? E não falava, eu não sou essa pessoa. Mas teve alguns momentos específicos que eu senti na minha intuição, no meu movimento, que eu deveria ter falado, oi, tudo bem? Olha, eu sou atriz, admiro muito o seu trabalho, eu queria saber se, de repente, não posso mandar o meu material pra você. Ah, tudo bem. Não aconteceu nada? Poderia ter acontecido. Mas já tive momentos e fases que eu queria ir para um oposto do que eu sou. E aí, claro que vem aquele choque, né? Porque vai contra o que eu sou, que é a minha essência. Que é isso que você falou, não quer dizer que eu não saiba onde eu quero chegar. E não quer dizer que eu não me coloque e que eu não bata de frente, que eu não confronte em momentos ou assuntos que são específicos ou que me firam, ou que firam alguém, que firam algo que eu acredite muito. Não quer dizer que eu não vá fazer, não quer dizer que eu não vá falar, não quer dizer que eu vá me colocar de uma forma mais agressiva. Especialmente num primeiro momento que isso pode acontecer, sei lá, acontecer alguma coisa do meu lado, enfim. Se é algo que eu tenho tempo para respirar, para amadurecer e para formular de uma forma mais amigável, mais serena de passar, eu vou fazer. E essa é um pouco da minha personalidade também, de digerir as coisas antes de falar. Eu acho que é até por isso que eu tenho essa forma, né, de mais leve de falar. Eu não vou muito pro confronto. Mas eu acho que eu diria isso. O primeiro momento é a gente se conhecer, a gente se aceitar, ser quem é, não ir contra isso e tentar usar isso a nosso favor da melhor forma. Mas também não deixar de falar quando precisar falar, porque tem momentos que precisam ser falados de forma agressiva, não agressiva, mas de forma não rompante mesmo. E se hoje tu tivesse que defender algo, o que a Day nesse momento tá defendendo? Meu filho. Nossa, maravilhosa! Com unhas e dentes, meus queridos. Day, muito obrigada pelo papo, muito obrigada por ter aceitado o convite. É muito bom ter referências como você, que conseguem fazer... É um equilíbrio de pratos, né? Querendo ou não. E eu acho que as pessoas, às vezes, que estão nos escutando, que estão nos assistindo, olham, mais de 500 mil de seguidores, milhões de protagonistas, casada, com um filho... Parece uma vida perfeita. E a gente vê que por trás disso tem uma mulher lidando com a maternidade como todas provavelmente vão ou já lidaram. Lidando com uma questão financeira, lidando com a sua carreira profissional. Então eu acho que a gente também, com o convite e a tua jornada, a gente desmistifica um pouco esse lugar que a gente fica construindo do glamour e que existe na hora que tu tá ali, linda, maravilhosa, no tapete vermelho. Mas é isso, né? Mas é um recorte, é uma parte a ponta do iceberg, né? Embaixo tem ainda, assim, um ser humano, uma mulher, principalmente, lidando com questões que todos que estão em casa agora lidam. E aí é a hora que eu digo, você tá buscando sucesso, você tá buscando grana, você tá buscando ter um destaque, ter 500 mil de seguidores, você pode estar buscando várias coisas que a Day já tem. E isso não significa felicidade, isso não significa que já tá resolvido. Então tem uma série de variáveis no meio do caminho e é importante a gente estar sempre fazendo um bom planejamento e olhando a vida e as carreiras pessoais e profissionais de uma forma bastante realista. É isso que eu sinto que fez um pouco do sucesso da tua jornada. Tu me parece uma mulher muito sóbria, muito realista, mas sem perder um lugar muito sonhador e genuíno de uma criança interna. Isso é muito inspirador. Obrigada, eu amei, enfim, participar e falar sobre coisas que às vezes a gente não tem oportunidade de falar no dia a dia, né, em alguma entrevista, porque também é isso, também, as entrevistas e as coisas que a gente fala também são os recortes, né, então foi muito gostoso falar mais sobre mim, falar mais sobre tudo e adorei, você é maravilhosa. Povo, comenta aqui embaixo se você foi atravessado por alguma coisa que a Day falou, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver os outros episódios, curte o vídeo, pra gente é importante ter essa interação, mandem perguntas, sigam a Day no Instagram, se vocês quiserem perguntar mais e falar mais com ela, pra gente é importante que esse espaço aqui do SexyCast seja um espaço de diálogo diretamente com vocês. Beijo, povo!